gente? Sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball. Não, nessa manhã de domingo, continuamos com 28 graus, mas agora a sensação térmica já aumentou. São 34 graus de sensação térmica. Se tiver a sombra 32, tá fácil não, bastante quente. Mesmo aí com já as águas de março chegando, a temperatura continua alta. Bom, chegando hoje então... Agora, né, com esse mundo, já se tem notícia de casos até antes, em novembro de 2019, na França, por exemplo. Aqui no Brasil também já há amostras de esgoto mostrando que desde novembro, dezembro de 2019 nós já tínhamos casos, mas é claro que não com aquele registro de epidemia, pandemia porque é mundial, mas não com aquele registro de epidemia. Então, chegamos ainda a pular carnaval e tudo, mas já com medo. Eu confesso que eu já na época tinha medo e vou dizer a vocês, com o que eu tenho visto, nós estamos agora numa situação muito pior de pandemia pelos números. A gente não sente mais aquele mesmo medo, porque a gente já se acostumou. É uma coisa horrível dizer isso. A gente já se acostumou. Para quem assistiu, se não assistiu, assista. Há um clássico chamado A Lista de Schindler, sobre aquelas execuções de judeus durante o período nazista na Alemanha. Você assiste ao filme, as primeiras cenas de execução, há um choque enorme. Depois é só mais uma cena, né? A gente vai se habituando a ver aquilo, o cérebro vai se acomodando. É uma realidade triste isso. E não seria diferente com a gente aqui nessa pandemia. Então hoje a gente vive um momento muito pior. Nós temos quase 2.000 mortes diárias. Não chegamos a esse número no ano passado, por exemplo, quando se decretou todas aquelas medidas restritivas, quando foram decretadas, né, todas aquelas medidas restritivas. E não chegamos justamente pelas medidas restritivas. E agora, como está um liberou geral, as medidas restritivas chegaram muito tarde. Foi exatamente o que nós vimos na Europa no ano passado, na Itália, por exemplo, que comoveu tanto aqui. Que a Itália tinha 800 mortes por dia, né? Os corpos se acumulando e tudo. Essa semana, acho que ontem mesmo, na Folha de São Paulo, estava o prefeito de Manaus dizendo: olha, esperem algo muito pior, porque realmente a gente deixou a porteira aberta. Essa é que é a realidade, né? Então... me parece, eu estava até conversando com meu irmão nessa semana, que a gente só se fala por chamada de vídeo, né? Não tem mais contato pelas restrições da pandemia. E eu dizendo a ele, olha, sinceramente, e olha que nós temos posições políticas diferentes. Ele dizendo que estava muito assustado, né? E com essa necessidade da gente ter que realmente se recolher para não piorar o que já está muito ruim. E eu dizendo a ele, sinceramente, eu não tenho mais nem esperança que a gente tenha o carnaval de 2022. Se estava muito melhor no ano passado do que nesse ano, e nesse ano a gente não teve o carnaval, como é que vai ser do próximo ano? Não vai ter, né? A realidade é essa. Então, primeiro, aqui se criou, e aí eu falo da politicagem, porque, primeiro, a gente tem um presidente que nunca desceu do palanque. Quem é fã aí dele, quem não é fã já sabe disso, mas quem é fã pode utilizar pelo menos desse nível de honestidade para reconhecer isso. Ele nunca desceu do palanque, ele não governa para todos os brasileiros, essa é a realidade. Ele não se interessa de ter um discurso para todos os brasileiros. O discurso dele é só para a base ideológica seguidora dele, né? É só para aquele grupo, que é o grupo que vive lá naquele cercadinho. A melhor representação é aquele grupo que vive no cercadinho lá do Palácio do Planalto. Que o discurso dele é para aquela galera. O governo dele é para aquela galera. O resto que se lixe, né? Então, criou-se aqui uma dicotomia. Gente, é inexistente entre economia e saúde. É inexistente. Primeiro que não existe economia se não tiver gente. Se a gente tiver uma pandemia descontrolada que mata todo mundo, como é que as pessoas vão consumir? Ai, não, porque o que está causando desemprego é a loja fechada, o comércio fechado. Gente, o comércio fechou por causa da transmissão. A gente está tendo uma situação gravíssima de transmissão desenfreada aqui no Brasil. Então, como é que a gente vai resolver essa transmissão desenfreada se não for colocando o povo realmente
para ficar em casa. Porque, olha, eu saio na rua na hora da necessidade. Primeiro eu tenho que dizer que eu perdi emprego, né? Eu faço parte da população, principalmente daquela população que é dominada por mulheres, porque quem mais perdeu emprego na pandemia foram as mulheres, né? Eu tô há quase um ano já como professora, né? Eu perdi meu emprego. Não tenho nem perspectiva, acho até que minha carreira como professora acabou. Ainda bem que eu não sou só professora, né? Senão a situação tava muito, muito brava mesmo, mas a queda aqui foi grande, coisa de 1/3 assim, da renda foi embora. Mas se não houver o controle dessa transmissão, e aí eu digo, fechar as escolas, fecha comércio, se as pessoas não se controlarem, não adianta. Então eu saio só pela necessidade, que era o que eu estava dizendo antes, já tinha me perdido. Eu já não tenho mais esse emprego. Na advocacia, não preciso dizer muito, porque a advocacia ela já vinha realizando um movimento de home office muito forte há muitos anos, inclusive foi até tema de alguns podcasts bem antigos aqui, essa questão de fazer o movimento, deixar um escritório para trabalhar em casa e só ter o escritório na hora de se reunir com um cliente, por exemplo, né? Aquele aluguel específico de 1 hora. Então, isso na advocacia já era um movimento. O que a pandemia fez foi acelerar e tirar também, não só a advocacia, né, dessa zona de conforto, de poder escolher se ia ter um escritório ou não, mas ser o home office, obrigatório, já urgente. E o Poder Judiciário. O Poder Judiciário aí sim é que começou a se adaptar a isso. Eu já fiz algumas audiências, por exemplo, virtuais, em casa, né, na casa do cliente, e a gente seguiu com a audiência dessa forma para não ter audiência presencial, para não aumentar a contaminação. Então só sai para necessidade, para comprar remédios, para comprar alimentos, para abastecer o carro, para pagar contas quando é preciso sair para pagar a conta, para ir a banco. Pronto, esses são os meus deslocamentos necessários durante os dias dessa pandemia. E eu ainda encontro na rua uma ruma de gente que usa máscara no queixo, no pescoço, na orelha. Quer dizer, a máscara é brinco, é colar, né? É um adorno para a barba, para o queixo, mas só não cobre nariz e boca. E ainda acontece aquelas pessoas que só cobrem a boca, como se o nariz não expelisse lá na respiração vírus. Aí a gente tá agora com a variante brasileira. Falaram tanto de vírus chinês pra lá, vírus chinês pra cá. Pronto, agora a gente tem uma variante para chamar de nossa. E não vamos ter só uma, não. Que fique bem claro, nosso ritmo de vacinação é muito lento. São pouquíssimas pessoas vacinadas. E o vírus tem em cada pessoa uma fábrica nova para criar seus melhores representantes e fazer a seleção natural e ele se tornar cada vez mais potente e até essas vacinas que estão aí não se virem mais. Então eu não consigo compreender como é que um país, por exemplo, como a Nova Zelândia, que tem até mais gente do que o Rio Grande do Norte, muito mais gente, é quase o dobro da população no Rio Grande do Norte, é menos, mas é quase o dobro da população no Rio Grande do Norte. A Nova Zelândia conseguiu trancar seus casos, teve o quê? 20 mortes, 30 mortes, 40 mortes. No Rio Grande do Norte já vai mais de 3 mil, né? E não conseguiu ter o pensamento lá da primeira-ministra, Jacinda Ardern, da Nova Zelândia. Surgiu um caso, 2 tranca 1 semana, tranca 3 dias, depende da região, depende do controle e rastreia. A gente não vê isso aqui, primeiro porque a gente tem um presidente que de início ele nem acreditava na doença. Ele acha, até hoje tem gente que o segue, que acha que isso é uma criação do comunismo para derrubá-lo. Já começa daí a conversa, né? E ainda que fosse uma criação do comunismo para derrubá-lo, você precisa derrubar isso e não ficar batendo nessa tecla e deixar que o negócio se espalhe. Então a gente não tem vacina. Saiu hoje na Folha dizendo que a Pfizer foi recusada 3 vezes. A Pfizer, que tem a vacina mais eficaz, foi recusada 3 vezes pelo Ministério da Saúde do Brasil e por isso perdeu 3 milhões de doses. Fora que se você for buscar que as doses estariam disponíveis mais cedo, agora vão estar mais tarde. Quer dizer, a gente tem um ambiente que só favorece o vírus. Não existe essa dicotomia, economia e saúde. A gente precisa colocar isso na cabeça urgente.
E a Nova Zelândia, por exemplo, prova isso. A própria China prova isso. Se você controla o vírus, você tem uma economia se recuperando rápido. Então, essa dor que está aí prolongada é porque a gente não controla o vírus. Será difícil compreender isso? Não é possível que a cegueira da politicagem, do amor por uma bandeira, ela seja maior do que a realidade das pessoas morrendo. E de uma transmissão desenfreada, porque se fez campanha até contra uma porcaria de uma máscara. Uma máscara, minha gente. Qual o mal que uma máscara faz a uma pessoa? Você deixa de ser uma pessoa por estar usando uma máscara para ir ao supermercado? As pessoas não querem usar a máscara. Não querem nem manter distanciamento, nem usar máscara. Parece que tem vontade de dizer assim, eu vou me matar e vou levar quantos eu puder comigo. Então, a perspectiva ela é muito dura, é muito difícil. Essa semana ela foi muito difícil, pelo menos para mim, tem sido bastante difícil, porque eu tenho feito um distanciamento social. Eu paguei até com emprego para estar em casa direto. Eu tenho usado máscara. Eu só tenho saído para fazer as coisas necessárias. Faz mais de um ano que eu não me encontro com minhas amigas, com minha família. Eu que sempre fazia aqui um almoço de churrasco para reunir todo mundo, para bater papo. Faz mais de ano. Vai completar agora um ano. E isso dói de você ver que você está seguindo, mas que tem 300 mil imbecis que não seguem. E não seguem e que estão pouco se lixando de matar os outros. Aí eu só vejo o povo se levantar porque bar fechou, porque supermercado está em tal horário. Gente, tá assim porque você não usa máscara e você não fica em casa. Porque você não mantém distanciamento. Tá assim porque a gente não tem vacina. Tá aí nos Estados Unidos a transmissão tá caindo. Onde a vacinação chegou com restrição, Portugal também viveu uma situação super difícil agora no início do ano. Tá aí Portugal dando um exemplo enorme de controle. Aqui querem fazer diferente. Aqui nem querem vacinar e querem liberar geral. Eu acho que estão querendo extinguir a população do Brasil. Só pode. Porque só tem essa explicação. Você permitir que o vírus crie suas variantes, atinja todo mundo, morre todo mundo, ninguém usa máscara, ninguém faz distanciamento e vamos manter essas desgraças de bares, restaurantes, comércio, tudo aberto. Ônibus, pronto, agora a medida do prefeito aqui em Natal, que aliás o prefeito ele espera sair o decreto do estado, que já não é essas coisas, já é um decreto covarde. O prefeito espera sair o decreto do estado para fazer pior. É desse nível que a gente tá. E vamos acreditando que botam a porcaria de um comprimido para piolho e para verme, que a gente tá livre para sair, se aglomerar, que não vai ter vírus nenhum. Será possível que as pessoas estão com esse pensamento suicida mesmo, ou mesmo genocida, porque sabe que vai matar os outros? Porque se você não liga para a sua saúde, tudo bem. Aí se você vai para um bar, você está expondo, não é só você, não é só a sua família, não é só o povo que está no bar, o povo que trabalha e precisa daquele emprego também está sendo exposto. É esse o nível do que a gente está. Então, para mim é sem fim. A pandemia ela pode acabar no mundo, mas no Brasil ela vai virar uma endemia, ela não vai embora. Ou a gente enxerga isso e muda já urgente, ou ela não vai embora. Essa é a realidade. E vamos seguindo na politicagem, que essa também é sem fim, não tem jeito. Bom, rezando para que um dia chegue a vacina, não sei como. Deixa uma boa semana para todos e até lá.